Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Hoje seguiremos com a nossa série de estudos do livro do Apocalipse, estudando os capítulos 12 e 13. O tema da nossa aula de hoje é a visão da luta entre o bem e o mal. A grande ideia, conforme já vimos anteriormente, que permeia todo o livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja. As visões que até agora nós observamos nos 11 primeiros capítulos do livro nos fazem perceber uma igreja sendo perseguida pelo mundo, Deus protegendo a sua igreja e o mundo sendo punido por Deus em decorrência da aflição que ele inflige à igreja do Senhor. Nessa punição, nesses juízos que Deus estabelece para com o mundo rebelde, havia ali a manifestação de sua justiça, mas também de sua graça, porque cada juízo ele se dava num entendimento de que o que Deus queria é chamar o povo ao arrependimento. Era essa a tônica de cada juízo. Antes do juízo final, Deus vai chamando o mundo inteiro a uma mudança de postura de vida. A partir da aula de hoje, nós aqui vamos abordar o que é considerado pelos teólogos a segunda parte do livro do Apocalipse, porque agora nós nos deteremos aos bastidores dessa perseguição que o mundo impõe à vida da igreja, porque por trás dessa crueldade, dessa violência, dessa intolerância do mundo para com a igreja, existe a manifestação das forças do mal. Existe a manifestação do dragão, que é o próprio Satanás, e de todos os seus agentes malignos. O capítulo 12 e o capítulo 13 do livro do Apocalipse nos apontarão alguns desses agentes malignos, aos quais João denomina como a besta que subiu do mar e a besta que saiu da terra. Em ambas as partes do livro do Apocalipse, seja a primeira parte que nós aqui estudamos até a lição anterior, do capítulo 1 até o capítulo 12, seja essa segunda parte que nós começamos a estudar hoje, que é do capítulo 12 até o 22, é apontada de forma clara, objetiva, que no final das contas, quem vence é Cristo e a sua igreja. Isso era muito importante para a igreja daquela época, que vivia sob a pressão do Império Romano e de uma sociedade anticristã, e isso também é importante para nós hoje, que vivemos num mundo que dia após dia demonstra cada vez mais intolerância a Deus e a sua igreja. É importante que nós observemos que diante de um mundo que a cada momento que passa cresce de forma assustadora a sua imoralidade, a sua perversidade, a sua idolatria, a sua corrupção, a sua violência, isso é algo que acontece desde a primeira vinda de Jesus Cristo e virá crescendo gradativamente até a sua segunda vinda. E a acentuação da perseguição à Igreja do Senhor é um movimento anticristão que tende a se afunilar quando nos aproximamos da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós vimos até agora a visão do candeeiro, a visão dos selos, a visão das trombetas, e seguirão agora, a partir do capítulo 12 do livro do Apocalipse, que surgirão outras visões, mas que todas elas caminham de modo paralelo, porque todas elas apontam entre o que acontece entre a primeira vinda de Jesus Cristo e a sua segunda vinda, ou seja, o período da dispensação de Cristo, o período que vivemos hoje, que começou ali no nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo e findará com a sua segunda vinda. Eu convido você então a essa análise dos capítulos 12 e 13 do livro do Apocalipse.
capítulo 12 do livro do Apocalipse nos direciona ao início da história, à primeira vinda de Cristo. Ele revela que a luta de Satanás contra a Igreja do Senhor, ela vem desde os seus primórdios. Enquanto a Igreja do Senhor, ao longo da história, sempre caminhou sob o governo de Deus, o mundo, que jaz no maligno, caminha na pretensa soberania que é reivindicada por Satanás. O que nós veremos a seguir é que Satanás ele é simbolizado por um dragão que se levanta a lutar contra Deus e o seu Messias, contra o anjo Miguel e contra a mulher que é a igreja. Contudo, ele sempre fracassa em suas investidas, apesar de jamais desistir. Observemos agora o capítulo 12, versículo 1 do livro do Apocalipse, que fala de uma mulher gloriosa, uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que Apocalipse nos aponta aqui é um símbolo da Igreja do Senhor. Igreja esta que remete a desde o povo do período do Antigo Testamento, que vivia pela fé, na esperança da vinda do Messias, até o povo do Novo Testamento, que viu a chegada do Messias e agora aguarda a sua segunda vinda. Esse povo, essa igreja que caminha pela fé, movida pela graça de Deus, esse povo, ele reflete o caráter glorioso de seu Senhor Jesus Cristo. Esse povo, essa mulher gloriosa, que é um símbolo da igreja, é um povo que caminha por fé e é descrito por João com um caráter glorioso e exaltado, que é o caráter e exaltação do próprio Cristo. Ela exerce um domínio, né? Você pode analisar a palavra de João, uma mulher vestida de sol com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ou seja, ela exerce um domínio, só que esse domínio não se dá de forma temporal. Não é um domínio político, não é um domínio econômico, mas sim um domínio que se dá no mundo espiritual. Ela é vitoriosa, mas a sua vitória provém da fé que ela deposita em Jesus, da fé que ela deposita naquele que é a sua esperança. E conforme aqui nos dá prosseguimento o texto, essa mulher está grávida. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. A mulher está grávida e ela está pronta a dar à luz a quem? Ao seu Salvador, o Cristo encarnado. Seria assim o cumprimento da promessa feita por Deus ali no Jardim do Éden após a queda do homem. É a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente então viria, enfim, na plenitude dos tempos, com a encarnação do Cristo, ao qual seria dado o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. A mulher, conforme nos aponta aqui o livro do Apocalipse, deu à luz um filho, e esse filho teria o governo de todas as nações. Ele governará todas as nações com cetro de ferro. Ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. O filho, meus irmãos, da mulher gloriosa é aquele que o dragão estava pronto a devorar. É o Messias vencedor. Se nós nos reportarmos ao livro de Mateus, veremos o quanto o inimigo, Satanás, tentou matar o pequeno menino Jesus, usando para isso o mundo da época, que jaz no maligno, usando para isso o governo de Herodes, que mandou matar todas as crianças menores de 2 anos de idade. A ideia era ali aniquilar completamente qualquer esperança de haver salvação, de haver redenção, de haver realmente uma mudança no cenário
caótico em que vivia a humanidade. Contudo, o inimigo, o dragão, a serpente, Satanás, foi derrotado, porque Jesus seguiu a sua vida, cresceu, cresceu em graça, em poder, cresceu de modo que ele cumpriu o seu ministério, foi até a morte e morte de cruz, para que ali ele viesse a pagar pelos pecados do seu povo. E após isso, ele ressuscitou ao terceiro dia, subindo aos céus, assentando-se no trono. E isso foi para Satanás a sua completa derrota, porque, enfim, ele não teria mais como se apresentar na corte celestial para denunciar os nossos pecados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu por nós. É o que Paulo declara em Romanos 8:1 e 8:34. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário do livro do Apocalipse, ele diz que a ascensão de Cristo é a vitória judicial sobre Satanás, o pecado e a morte. Na vitória de Cristo, Satanás foi expulso dos céus, provocando desta maneira uma grande alegria, uma grande festa na corte celestial. Apocalipse capítulo 12, do versículo 3 a 16, nos apontam uma descrição do dragão, ou seja, uma descrição de Satanás. Segundo a descrição feita por João no livro do Apocalipse, podemos aqui destacar algumas características do dragão, que é a serpente que enganou o primeiro casal lá no Jardim do Éden e que vem ao longo de toda a história trazendo dor e aflição à vida da igreja e promovendo o aumento exponencial da perversidade, da violência, da corrupção, da idolatria, da imoralidade em todo o mundo. Uma das primeiras características que são apontadas por João é o seu caráter pessoal. Satanás não é nenhuma força. Satanás não é nenhuma energia. Eis que o dragão é um ser pessoal. Apocalipse 12, versículo 9 diz: esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. O que nós percebemos nesse pequeno trecho das Escrituras é que Satanás, o dragão, ele tem sentimentos. Ele, na realidade, é movido pela cólera, é movido pela ira. Ele é dotado de inteligência e tem também planos. Qual é o seu grande plano? Qual é a sua grande obsessão? É afligir a igreja, é ferir a igreja. Mas com que intenção ele fere a igreja? É porque ele quer atingir o Cristo. Ele não pode com Cristo, então ele atinge aqueles a quem Cristo ama, a sua igreja. Ele tem uma influência que é uma influência que não está limitada a um determinado lugar geográfico do planeta. É uma influência que, infelizmente, ela afeta todo o planeta. Às vezes nós olhamos, nós percebemos que existem pessoas que têm um certo olhar preconceituoso para determinados lugares do planeta, dizendo que aquele determinado lugar, aquela determinada nação, etnia, ali Satanás atua. Meus irmãos, esse é um grande engano, porque Satanás atua em todo o planeta. Satanás atua nas tribos, Satanás atua entre os governos, Satanás atua nas mais diversas classes sociais. Ele está sempre atuando de forma distintas em lugares. Às vezes você vê o aumento da imoralidade, em outros lugares o aumento da ambição egoísta, de uma vida materialista. Mas a verdade é que Satanás gosta do que é perverso.
ele odeia a verdade. Na verdade, Jesus disse que ele é o pai da mentira. Ele gosta de seduzir as pessoas. Na verdade, seduziu os anjos do céu e ele seduziu a humanidade na terra. E ele tem uma grande capacidade destrutiva. E isso se dá ao redor de todo o planeta. Ele destrói, ele rouba, ele mata, ele destrói famílias, vidas, trabalhos. Ele vai tendo um grande poder destrutivo. A sua linhagem, ou seja, os seus filhos, aqueles que são caracterizados por um comportamento similar ao seu pai, que é o diabo, eles têm sempre um foco no desempenho pessoal. Eles têm sempre um foco em grandes conquistas pessoais, movidos por ambição egoísta. O sentimento dos seus corações não é um sentimento de piedade, de dedicação ao Senhor, de serviço ao próximo, mas sim de serviço a si mesmo, ainda que custe a dor do meu próximo. Satanás caminha assim, e os seus filhos, a sua linhagem, a linhagem lá que vai desde Caim, a linhagem da violência, é a linhagem que mata e faz da morte poesia. Ele é um estrategista. Ele sempre põe em dúvida a palavra, ele inverte a palavra de Deus e até mesmo chega ao ponto de negá-la, dizendo que ela não é suficiente para a vida humana, para que o homem realmente alcance uma vida satisfeita, uma vida feliz, uma vida de realização. Isso nós vimos desde o Jardim do Éden, onde o homem tinha tudo, né? Apenas foi-lhe dito para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia viver uma vida satisfeita, mas Satanás pôs em dúvida a bondade de Deus e fez com que o homem se rebelasse contra a bondade divina. Essa é a sua velha tática que é usada até hoje e assim será até o dia em que haverá o juízo final e ele será lançado no lago de fogo. Satanás sempre ao longo da história tentou inutilmente, meus irmãos, destruir a semente da mulher. Destruir aquilo que viria através do povo santo de Deus, da igreja do Senhor, o seu Salvador. E agora ele tenta atingir o descendente da mulher, Jesus Cristo, afligindo o seu povo, os seus discípulos, o seu corpo. Ele não perde jamais a oportunidade de acusar a igreja, de ferir a igreja, de se opor à igreja com raiva. Contudo, ele tem algumas limitações. Ele não é Deus. Ele tem limitação de tempo, ele tem limitação de espaço, ele tem limitação de poder. Ele só faz aquilo que Deus permite. Seguindo o texto, em Apocalipse 12:6, nós vemos que esse dragão que queria devorar a criança que viria nascer da mulher, ele agora se levanta contra a mulher, que é a igreja do Senhor, com grande fúria. E a mulher então passa a fugir para o deserto. Apocalipse 12:6 fala que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. 1260 dias, meus irmãos, é um símbolo do período que vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Durante todo esse tempo, o Senhor tem nos protegido no deserto. A nossa vida, nós não estamos em nossa casa, nós caminhamos no deserto, porque a nossa casa não é aqui. A igreja do Senhor, ela é protegida por Deus diante das investidas do dragão. Deus protege-nos da morte, mas às vezes Deus nos protege na morte, porque nós compreendemos
em Cristo Jesus, conforme já havia dito Paulo, que o viver é Cristo e a morte é lucro. Os anjos, e um deles é Miguel, que lutou contra Satanás, eles ministram ao nosso favor, na intenção de poder realmente nos guardar diante dessa fúria do nosso inimigo. E o próprio Cristo, conforme diz Apocalipse 12:5, ele intercede por nós. A igreja perseguida pelo inimigo, ela tem armas poderosíssimas nesse enfrentamento das forças do mal. E quais armas seriam essas? Armas carnais? De modo algum. Essas armas são espirituais. É o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. O capítulo 13 do livro do Apocalipse nos aponta sobre os agentes do dragão, os agentes de Satanás, as forças do mal em sua ofensiva contra a Igreja de Cristo. Satanás, meus irmãos, ele não poupa esforços, ele vai lá no seu arsenal do inferno e pega o que ele tem de mais potente, mais poderoso para vir de encontro à Igreja do Senhor. No capítulo 13, nós veremos dois dos seus agentes que são instrumentos que tinham como foco, missão, afligir e até mesmo matar o povo santo. São as duas bestas do Apocalipse. A besta que sai do mar, Apocalipse 13:1, e a besta que sai da terra, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Quem são essas bestas? Vamos então analisar aqui a primeira besta. Apocalipse 13, versículo 1. Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A primeira besta, meus irmãos, ela é descrita como um monstro terrível que sai do mar. O mar aqui, meus irmãos, representa o mundo, os povos, em todas as suas turbulências político-sociais. Ou seja, a primeira besta, ela sobe, ela sai desse contexto de turbulências políticos-sociais. E nesse contexto atribulado, neste contexto de caos político-social, surge a figura da besta, e a figura da besta ela passa a se colocar num papel de protagonismo onde o mundo passa a adorá-la. Ela surge do caos social como se fosse a solução para todos os problemas do mundo. O mundo rebelde, ele se volta contra Deus, contra a sua igreja e passa então a adorar o dragão e o seu agente maligno, que é a besta que sobe do mar. Adorarão ao dragão, segundo Apocalipse 13:4. Adorarão ao dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta? Diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Esses que adoram a besta, na verdade, são todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 13:8 diz o seguinte: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Ou seja, meus irmãos, a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, jamais se dobrará em adoração ao Deus deste século. Jamais se dobrará em adoração a um governo ou a governos que se levantem contra Cristo.
contra a mensagem de Cristo, contra os princípios do reino. Entre apostatar e morrer por causa da fé, a igreja do Senhor preferirá morrer por causa de Cristo, mas jamais abandonará a fé. Era o que Paulo dizia de sua prisão domiciliar em Roma. Ainda que todo mundo abandone a fé, eu não abandonarei. A minha expectativa é não envergonhar Cristo. A minha expectativa é, pelo contrário, é exaltá-lo, porque para mim viver é Cristo, a morte é lucro. A besta que sai do mar representa todo o poder político que se volta, de algum modo, contra os princípios inegociáveis da palavra de Deus, ferindo, de alguma maneira, a igreja, seja com uma perseguição velada ou mesmo uma perseguição radical. É um movimento, meus irmãos, anticristão, que tenta usurpar o trono que pertence somente a Deus. O Apocalipse nos aponta que todas essas investidas da besta, do dragão, elas, no final das contas, serão fracassadas. Haverá falha sobre falha. Aparece então a figura da segunda besta em Apocalipse 13:11. Se a primeira besta representa o poder político, a segunda besta representa o poder da sabedoria humana, da religiosidade humana, da vã filosofia humana. Apocalipse 13:11 fala o seguinte: então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. A segunda besta, segundo nos aponta aqui o apóstolo João, ela tem uma aparência inofensiva. Contudo, ela também aflige a igreja do Senhor. Ela aflige com a sua vã filosofia. Ela é sutil, mas a sua voz é também voz de dragão. Ela também fala como dragão. Ela representa o poder da sabedoria humana. Ela representa o poder da religiosidade humana. Ela, na verdade, jamais se curva diante da soberania de Deus. É o poder da religião, é o poder da filosofia que se rebela contra Deus e contra a sua igreja. É o homem que quer, na verdade, tomar o centro que pertence somente a Deus. É a vida humana, em sua filosofia, em sua religiosidade, que põe o homem no trono e Deus no banco dos réus. Essa é a característica da segunda besta, da besta que sai da terra. Essa besta, ela caminha em cooperação com a primeira besta. O que nós vemos é uma aliança que há entre o poder político e o poder religioso. A sabedoria que é disseminada por esta segunda besta, meus irmãos, é uma sabedoria anticristã. Anticristã porque ela se opõe a Cristo, ela concorre com Cristo, ainda que trazendo consigo algumas palavras que nos fazem pensar em Cristo. Mas é preciso analisarmos toda a palavra, porque muitas vezes elas nos dão indícios sutis que são anticristãs. Ela, em seus trabalhos, cooperam com a visão político-social de um ser, de um determinado governo que acha que ele traz a solução para os problemas do mundo. Essa é uma visão anticristã. Quando qualquer governo se coloca numa posição, num patamar de que é ele que garantirá realmente um mundo melhor, esse governo está, na verdade, agindo de forma anticristã. Ele está se voltando contra a soberania divina. E isso aconteceu ao longo de todos os séculos da história da humanidade. Nações, governos que tentaram usurpar o trono de Deus. E todos eles
ruíram, caíram. As suas orientações ao mundo, a orientação da segunda besta em relação à primeira besta, é que todos adorem a besta que sai do mar. Ela é inofensiva, essa segunda besta. Ela parece um cordeiro, mas a sua fala é fala de dragão. Ela ordena, inclusive, a morte dos crentes, a morte daqueles que preferem morrer a apostatar da fé. E então eles morrem amando da segunda besta, porque eles se recusam a adorar a primeira besta, que é o anticristo. Então, lhe foi permitido, diz Apocalipse 13:15, então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Dá a ideia de uma manifestação miraculosa, milagrosa, que faz com que uma estátua fale, enganando então homens supersticiosos, e esses homens supersticiosos se levantam contra a igreja porque a igreja optou a se recusar em adorar essa estátua, que é uma idolatria, que é uma devoção à besta do Apocalipse. A segunda besta é também chamada de falso profeta, porque ela ordena a marca da besta na testa ou na mão direita do povo do mundo inteiro, como um sinal de lealdade à primeira besta. O sinal qual é? 666. Meus irmãos, é importante que compreendamos que o Apocalipse ele é feito de símbolos. Então, nós não devemos aqui ficar pensando que haverá um sinal físico que será colocado na testa ou na mão direita, que vai ser um chip ou qualquer outra coisa desse sentido. Na verdade, esse sinal revela, meus irmãos, comportamentos. Assim como o selo de Deus é evidenciado pelos comportamentos da Igreja de Deus, comportamento de jamais se adulterar com este mundo, e ainda mais sendo protegido por Deus, pertencendo a Deus, a marca da besta é uma tentativa fajuta de criar um símbolo, né, que possa dar a ideia, uma cópia muito pobre do que é o selo para a vida do povo santo. O selo de Deus tem muito mais peso do que a marca da besta. Quem tem o selo de Deus jamais terá a marca da besta, porque o selo de Deus é um símbolo de pertencimento, é um símbolo de santidade, é um símbolo de proteção, é um símbolo de pertencimento, de devoção a Deus, a Cristo e a sua igreja. Enquanto que a marca da besta é um símbolo de devoção, de pertencimento ao diabo. Tanto é que você percebe onde ela é colocada, na testa e na mão. Na mão direita. A testa como lembrança do que se pensa. A marca da besta é evidenciada por pensamentos que são contrários aos pensamentos de Deus, que são contrários aos princípios da palavra de Deus. Ou seja, a marca da besta é um pensamento que é anticristão. A marca da besta na mão é ações, obras que, ainda que pareçam boas, mas elas são movidas por sentimentos, pensamentos, princípios anticristãos. Então, meus irmãos, entendamos isso para que não saiamos daí preocupados, né, com marcas no corpo, quando na verdade as marcas aqui são comportamentos, são modelos de vida que sempre existiram. A linhagem de Sete, a linhagem de Caim, a linhagem daqueles que vivem vidas dedicadas ao Senhor,
revelando assim o selo de Deus, e a linhagem de Caim, que vive uma vida voltada para si mesmo, voltada para as conquistas pessoais, para o desempenho pessoal, e que é capaz de matar e fazer da morte poesia, porque a linhagem de Caim, o selo de Deus, tem mais peso do que a marca da besta. Nós entendemos que a marca da besta é uma objeção clara a Deus e a sua palavra. É uma rebeldia ao discipulado de Cristo. É uma recusa à obra de salvação promovida pelo Espírito Santo. Compreende-se então que a marca da besta, ela, na verdade, é um atestado de que esta pessoa nunca, jamais teve o seu nome escrito no livro da vida. Mas o povo eleito do Senhor, este permanece fiel a Deus, na certeza de que o selo de Deus, que é um lacre, é um símbolo de pertencimento, de proteção, de genuidade, de algo que é legítimo. E ele é muito mais profundo do que a marca da besta. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de nossa aula de hoje e com toda certeza nós saímos daqui com uma convicção em nossos corações da vitória de Cristo e de sua igreja contra as forças do mal. Ao longo de toda a história, sempre foi recorrente a investida de nosso inimigo contra a igreja do Senhor, obtendo sempre, em todas as suas artimanhas, em todas as suas táticas, fracasso sobre fracasso. É preciso que entendamos que as coisas na vida, na história da humanidade, tendem a piorar. Viveremos dias de um afunilamento da perseguição à igreja, de um movimento anticristão, até que então Cristo volte. Enquanto isso estiver acontecendo, o desenrolar da história, porque nós não podemos deter, porque isso é Cristo dando andamento à história para que ela chegue ao seu desfecho, ao dia do juízo final. Então, nesse tempo, é preciso que compreendamos que Satanás, ainda que nos golpeie, ele está dando um golpe que é derradeiro, porque o seu fim está próximo. Ele vai usar de todo o seu arsenal do inferno, mas nós temos a proteção de Deus. Nós somos selados por Deus. Então, não tememos o que nos pode fazer o inimigo. Ele pode matar o nosso corpo, mas para nós a morte é lucro. O que importa para nós é que nos mantenhamos firmes, é que nós, diante dos dias que virão, nos mantenhamos fiéis a Deus, fiéis na proclamação da mensagem de Deus, jamais se dobrando aos princípios e valores que regem este mundo. Que Deus te abençoe, um ótimo dia a todos, nos vemos na próxima semana.